Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Que a alegria do Senhor inunde o seu coração nessa noite. Pois eu estou feliz em poder estar aqui, em poder louvar e bendizer ao nome do meu Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e para dar início ao nosso culto, ao nosso Deus. Deus grande e poderoso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, diante da Tua face. Nos achegamos a Ti, Senhor, para Te entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor possa receber, Senhor, os nossos cantos a Ti, porque é tudo para Ti, Senhor. Tudo que preparamos aqui, Senhor, é para Ti. Queremos Te dar, Senhor, o perfeito louvor. Que o nosso coração esteja, Senhor, voltado para Ti. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser usados mais uma vez. Que o Senhor esteja conosco. Que possamos sentir a Tua presença neste lugar. Que aí, Senhor, aonde cada um está, na sua casa, no seu trabalho, que a Tua presença inunde, Senhor, os corações. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos por aqueles que choram, aqueles que sofrem, que o Senhor possa enxugar as lágrimas, que o Senhor possa consolar os corações. Senhor, que nós não venhamos olhar para o tamanho do nosso problema, Deus, mas que possamos olhar, Senhor, para o tamanho do Deus que temos, para a Tua grandeza, Senhor, porque Tu é grande. Deus, a natureza Te adora, a Tua criação Te adora, e nós, como criação Tua, estamos aqui para adorar o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Que Tu ache em nós verdadeiros adoradores, corações quebrantados, Senhor, diante de Ti. Recebe, ó Deus. Queremos Te dar o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o Júnior, que vai estar louvando ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês aí. Cantor cristão, 135. Cantor cristão, louvamos-te, Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, Tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao Teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, Tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, Tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir Teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, Tua graça imploramos, amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 113, que diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louve o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes e os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz feliz mãe de filhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus que é tremendo, Deus do impossível, que faz da estéril mãe de filhos. Não importa a tua situação, não importa o que você está passando aí, de que forma está o seu coração agora, louve ao nome do Senhor, porque enquanto você louva, enquanto você o serve, Ele cuida das tuas necessidades. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Então louve ao nome do Senhor. Minha maior alegria é poder louvar a esse Deus, ao único Deus, Deus grande, poderoso, tremendo, Deus santo. E poderíamos ficar aqui falando tudo que Deus é para nós. Ele é tudo, Ele é o ar que respiramos. É um prazer louvá-lo e bendizê-lo. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, está com a oportunidade. A paz do Senhor para os irmãos. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós estamos aqui gratos ao Senhor, porque nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. E sabemos que tudo vem dEle. E que, embora as circunstâncias está tudo dizendo que não, mas nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nós servimos, porque basta só uma palavra dEle, basta só uma palavra para tudo acontecer. Queria ler com vocês em Jeremias 29, nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 14, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer o lugar de onde vos transportei. E nesta noite, nós vamos invocar o nome do Senhor, através das nossas orações, através dos nossos louvores, através da palavra. Nós vamos adorar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós vamos render graças ao Senhor, porque a nossa confiança está nele. A nossa esperança está em Cristo, o nosso Rei, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Eu te busco e te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Nos rendemos, ó Deus, diante de ti, diante da tua presença.
Invocamos ao Teu nome, Senhor, através dos nossos louvores, através da nossa adoração, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás, no silêncio Tu estás. eu te busco, eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te, ó Deus. conhecer-te eu quero mais. Diga assim: Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode, Senhor, me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te, eu quero mais. Senhor, eu te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, nos dê ouvidos sensíveis, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Acalma, ó Deus, o nosso coração, ó Deus. Ó meu Deus, acalma, que nós possamos, ó Deus, seguir para o alvo que é Cristo. Que nós possamos, ó Deus, em meio da tempestade, olhar para Ti e prosseguir para o alvo, ó Deus. Prosseguindo para o alvo eu vou. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode nos impedir. Eu vou te seguir, ó Deus. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar no Senhor nesta noite. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Ó Senhor, em meio a tantas inseguranças, em meio a tanta incerteza, Deus, nós acreditamos em Ti. Eu creio em Ti, ó Deus. Acredito em Jesus Cristo. Eu acredito no Deus e Pai. Nesses dias de desespero, quando há tantas incertezas, tantas inseguranças, é o Senhor que é a nossa segurança. É Ele, somente Ele. Oh Senhor Jesus, te adoramos.
nesses dias de desespero, incertezas e medo há, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio. nós cremos em Ti, ó Deus. Creio em Ti. Acalma o nosso Creio coração, ó Deus. em Ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova que traz. nos vida nova traz. Acredito na cruz de Acredito no Cristo. Santo Espírito Oh, em que a aleluia, ó morte Deus. enfim venceu. Nós acreditamos em Ti, ó Acredito que Deus. ressurreto A nossa confiança, a nossa muito em breve esperança. voltará. Creio em Ti. A nossa fé tem que ser em Cristo. Nossa Que não seja fé apenas não notas e seja canções, que não seja só essa canção hino, cantada aqui, mas que nós possamos viver, apenas notas em viver e confiar no Deus Todo-Poderoso. mesmo em A fé é o firme tentações fundamento das e coisas que não se fracos. Creio em Ti. Nós cremos, ó Deus. Creio em Ti. Você pode dizer, acredita em Jesus Cristo. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Deus, cremos em Ti, ó Deus. Que nossa fé, que nossa fé não seja um hino, Apenas notas em canções. apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, Senhor Deus, confiamos em creio Ti. em Ti. Creio em Ti. Nós acreditamos em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja Viva esse amor, esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Oh, em breve voltará. Em breve voltará.
diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu não sei o que fez você se afastar da presença do nosso Deus. De repente, você que está nos ouvindo nessa noite, você passou por alguma decepção, alguma humilhação, e se afastou dos caminhos do nosso Deus. E eu quero dizer para você que hoje Ele está à porta batendo no seu coração. Ele está pedindo para entrar. E eu convido você nesta noite que abra o teu coração e receba o nosso Senhor Jesus Cristo, que te ama tanto, tanto, que Ele deu o seu próprio Filho por amor a você, por amor a mim. Você é muito importante para Deus, meu querido. Quero te dizer que Deus não te vê como o homem te vê. Deus te ama. Ele quer você perto dEle. Que você nesta noite você possa abrir o teu coração e deixar Deus entrar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. tua vida em mim. Isso é amor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, é pela graça. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ah, Deus, que amor é esse?
Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor Deus. Oh, Deus tão poderoso, tão grande, Deus. traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Pra te encontrar, onde você estiver. Derruba muralhas, destrói por as você, foi por amor a mentiras você. pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele está te esperando de braços abertos. Infinito, Porque o amor dele é incomparável, inexplicável. O amor dele por você. Deixa as 99 só pra me Se for preciso, meu querido, Não posso deixa ele fazer morada na sua vida. E se for preciso, deixa ele mudar tudo de lugar. Deixa ele mudar. Porque ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Deixa ele fazer morada no teu coração. Deixa ele fazer morada. Deixa ele entrar hoje na tua vida, no teu coração, na tua família, na tua casa. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra aqui já pregada através das canções, por já falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra. Que o Senhor já ministrou o coração do Teu Filho, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, como o Senhor tem usado até aqui. De forma especial, fale aos nossos corações mais uma vez. Aquilo que precisamos e não o que queremos ouvir. Que possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com cada um nesse dia, nessa noite. Irmãos, antes de ministrarmos a palavra propriamente dita, vamos aqui fazer um importante comunicado. No último dia 6 de junho, o governo desse estado, assinou um decreto em que permite o gradual retorno de várias atividades ao Estado. Entre essas atividades está
a abertura dos templos e o funcionamento das igrejas. Irmãos, é um momento não há o que se comemorar, é bom dizer, não é um momento festivo. Hoje, mais de 40 mil brasileiros e brasileiras perderam a vida, vários dos quais pessoas que nós conhecemos, pessoas queridas, pessoas amadas. Então não há motivo nenhum de efusividade, não é um retorno alegre, não deve ser. Pelo contrário, deve ser um retorno cheio de temor e tremor. Mas não há constrangimento nenhum nisso, não deve haver, porque temor e tremor são virtudes que vêm também da parte de Deus. Vem da parte de Deus o temor e o tremor. Nós servimos ao Deus, ao único e verdadeiro Deus, aquele que diz que na sua presença há abundância de alegria. Mas é o mesmo que chorou diante de um túmulo. É aquele que se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. Então é o Deus, e nisso não há nenhuma contradição, pelo contrário, a complementariedade. Nós servimos a um Deus que é estático, é desse, mas não é daquele, é do alto, mas não é de baixo, é da banda, mas não é da outra, não. É o Deus de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Então, o decreto foi assinado, e aí diante disso, a liderança departamental dessa igreja se reuniu, e decidimos então iniciar um retorno lento, gradual e responsável dos cultos presenciais. Isso vai acontecer a partir do próximo domingo, dia 14, próximo domingo, às 19h30, a gente vai estar abrindo aqui o templo da Igreja Batista Ebenézer para receber os irmãos. Mas isso vai acontecer, irmãos, com muita responsabilidade, como deve ser. A obra de Deus deve ser levada com muita responsabilidade. Não há espaço para iê, não há espaço para oba-oba, na verdadeira obra de Deus. Estou falando da verdadeira obra de Deus. Não há espaço para oba-oba, não há espaço para jargões, não há espaço para triunfalismo. Então vamos retornar com muita responsabilidade. E aí, nesse sentido, nós tomamos algumas decisões e aí nós comunicamos. Então, estará aberta o templo da igreja para receber aqueles irmãos, mas quais irmãos, quais pessoas não devem vir? Por uma questão de responsabilidade, com elas, com as outras, aquelas pessoas com mais de 60 anos, né? Então, esses irmãos que estão aí no grupo de risco devem, por enquanto, se abster de vir. Os cultos vão continuar sendo transmitidos online. Então, quem está vendo esse culto agora, quem está participando desse culto agora, vai continuar tendo a oportunidade, não vai mudar absolutamente nada, vamos continuar transmitindo aqui. Domingo, 19h30, o templo estará aberto, mas aqueles irmãos com mais de 60 anos não devem vir, devem ser, Jesus nos recomendou, o nosso Senhor disse, sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, por uma questão de prudência, por uma questão de proteção, nós pedimos para que esses irmãos e outras pessoas que estão nessa condição não venham. Também não devem vir irmãos com doenças crônicas, né? E aqueles irmãos que estão com baixa imunidade. Então, de repente, a pessoa está fazendo tratamento que baixa a sua imunidade. Um tratamento oncológico, por exemplo. Muitos outros, mas estou dando exemplo. E a imunidade está baixa. Não deve vir. É bom para o irmão, é excelente para o irmão, é excelente para a igreja. Não queremos expor o irmão a risco, não se exponha a risco. Então não venha, tá certo? Também crianças, nesse momento não vamos, irmãos, permitir que crianças venham, porque para receber as crianças precisa de toda uma estrutura. E nesse momento não podemos oferecer, né? Então, nesse momento de afastamento social, a criança vai, a criança vem, a gente sabe, a criança vai a criança vai em outro, toca nenhum. Ninguém vai chegar uma criança perto, ele não vai colocar a mão na cabeça, não vai. Então, isso pode oferecer um perigo para a criança e para aqueles com quem a criança tem contato. Ah, o vovô não veio, mas o netinho veio. Aí o netinho foi lá, por um acaso se contaminou e vai para o vovô. Problema. Então, também crianças, papais com crianças, também não venham. Uso obrigatório de máscara, tá? Uso obrigatório de máscara. A gente está aqui num grupo muito pequeno, tá?
A gente está um grupo aqui de meia dúzia de pessoas, num espaço, numa metragem quadrada muito grande, né? E não que isso não use, os irmãos usam máscaras aí. Na hora de pregar não dá. Então a gente está, mas o pessoal chega aqui nas reuniões tudo mascarado, como deve ser, né, nesse momento. Mas o uso de máscara, a gente vai ter mais gente, possivelmente. Então, uso de máscara necessariamente. Vai ser disponibilizado o álcool gel na entrada, só vai ter uma entrada aberta por enquanto para evitar, não é? Desperdiçar recursos. Então, os irmãos vão entrar ali pela porta lateral, pela rampa, vão poder, enfim, usar o álcool gel. Tem gente que anda com álcool gel, também não tem problema, pode trazer, pode usar à vontade. E que mais? Aqueles irmãos também com sintomas, tosse, dor de cabeça, febre, espirrando, esses irmãos também devem evitar. Pode até não ser nada, pode ser uma gripe comum, mas pode não ser, né? Pode não ser. Então o irmão vai estar se protegendo, porque se está assim, se está com febre, está com dor de cabeça, possivelmente a imunidade está baixa. Pode não ser pela Covid, mas pode ser por outra coisa, e pegar. Ou pode estar e transmitir, né? E transmitir. Então, aqueles irmãos também que estão com sintomas, também devem evitar. Então, repetindo, irmãos, aquelas pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, pessoas que estão com baixa imunidade, crianças, pessoas com sintomas, esses sintomas de Covid ou de resfriado comum, esses sintomas, a tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, não devem vir, tá bom? O culto vai estar sendo transmitido online, como vem sendo feito nesses últimos meses. O irmão vai poder participar, e à medida, né, que a coisa for desenrolando, esperamos que a gente vá vencendo de uma forma ou de outra essa doença, mas não sabemos, estamos ainda num momento muito, muito crítico. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Eu sei que alguém pode dizer assim, pastor, mas os shoppings estão abertos, mas o não sei o que está aberto, e não sei lá mais está aberto, as pessoas, então as pessoas não vão se contaminar na igreja, mas vão se contaminar lá. Irmãos, é verdade, esse argumento é verdadeiro até certo ponto, mas ele não é totalmente verdadeiro. Por quê? Porque nós não temos nada a ver com shopping, ou com a feirinha, ou com o Covid Fest. Não temos nada a ver com isso. Entende? Nós temos a ver conosco. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino de Deus. Nossa responsabilidade é conosco, é com as pessoas que vêm aqui, com as pessoas que estão aqui. Então vamos dar sim o exemplo, vamos ser responsáveis ao extremo. E é possível que a pessoa não venha realmente à igreja, ou venha e se contamine em outro lugar, é possível. Mas o que nós temos que fazer, o que nós seremos cobrados é das nossas atitudes, das nossas ações. Cada um dará conta a Deus das suas próprias ações. Eu não vou dar conta da pessoa do shopping, ou do outro, não vou dar, nem você. Nós vamos dar conta do que acontece aqui. Então, vamos ser responsáveis, vamos ser bons cidadãos, vamos desenvolver a cidadania, vamos parar de publicar a bandeira do Brasil, vamos parar de publicar a bandeira do Brasil na rede social, e vamos respeitar a fila. Não vamos cortar todo mundo numa fila de carros e entrar lá na agulha, né? É isso que a gente precisa. O Brasil precisa de verdadeiros patriotas, né? O Brasil precisa de pessoas que amam esse país de verdade. E a gente ama de verdade, como em qualquer lugar, seja pessoas, seja a nação, com ações e não com palavras. Falar, até papagaio fala. Então, irmãos, vamos retornar com toda a responsabilidade. Eu espero esses irmãos que estão dentro dessas condições. Vai ser um prazer revê-los. Não vai haver cumprimentos próximos, etc. O distanciamento continua, mas vamos retornando. E à medida em que a situação for se desenrolando, a gente vai abrindo mais espaço ou não. Também pode ser que na outra semana a gente diga, irmãos, olha, diante disso, a gente está voltando ao sistema anterior, de cultos apenas online, apenas a equipe que está escalada. Mas esperamos que não. Esperamos que cada vez mais irmãos possam estar conosco, esperamos que a situação vai ficando cada vez mais tranquila, esperamos que a situação vai ficando cada vez mais controlada, esperamos que realmente a curva
finalmente seja achatada, cada vez menos pessoas morrendo, até o dia em que a gente vai poder dizer não houve mortes hoje por essa doença no Brasil. Vários países já alcançaram isso e eu espero que o Brasil também alcance. Então, meus irmãos, todas aquelas pessoas que eu citei não devem vir. E os demais? Podem vir, né? Podem vir. E aí, mas, enfim, podem vir. Se tiver gente demais, a liderança já decidiu que a gente vai tomando as medidas, a medida do desenrolar da coisa. Toda a responsabilidade vamos ter, se o irmão se sentir à vontade. De repente o irmão diz, não, eu poderia ir, mas não estou à vontade. Eu devo ir? Não, deve ir não. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Então, se por acaso você diz, não, eu não estou muito à vontade e eu não vou não, amém. Amém. Você só deve vir se não tiver incluído nessas condições e se sentir à vontade, né? Dizer, não, vou lá, vamos manter as pessoas bem afastadas, aquela metragem preconizada pelas agências de saúde, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, enfim, pelas pessoas que de fato entendem disso. Vamos manter todas essas condições de responsabilidade, tá bom? Então, a partir de domingo próximo, 19h30, vai seguir esse mesmo horário, não mudaremos o horário por enquanto, tá? Não mudaremos o horário por enquanto. Então, 19h30, se você se sentir à vontade, se você não estiver dentro desses grupos que nós citamos, você pode vir, vamos começar a cultuar o Senhor, vamos começar esse retorno. Eu espero que seja um retorno o mais rápido possível, mas lembrando que não é a IB, não é a Igreja Batista Ebenezer que vai determinar o ritmo do retorno. São as condições do país, não depende de nós. Se dependesse de nós, não estaríamos nem passando por isso, né? Se dependesse de você, de mim, das pessoas de boa fé, não estaríamos nem passando por isso, mas estamos. E a gente tem que respeitar os fatos. Como eu digo sempre, os fatos se impõem. Não adianta eu dizer que uma parede é verde se ela for amarela. Tá? Não adianta eu ignorar os fatos, eles não mudam porque eu os ignorei. Então, a gente vai seguindo o ritmo que a saúde pública permitir, que as condições da saúde pública permitirem. É isso que nós vamos fazer. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, que Deus derrame graça e que realmente seja um retorno rápido. Quem sabe lá para o final do ano, a gente já esteja naquelas condições mais normais, o chamado novo normal, né? O novo normal que vem por aí. Quem sabe? Vamos orar, vamos fazer a nossa parte, vamos agir como bons cidadãos, né? Vamos agir como bons cidadãos, porque disso depende muito o futuro do país, é certo? Amém. Então, meus irmãos, nessa noite, quero ministrar a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. E o tema do meu sermão é quando se é chamado para a obra de Deus. Neemias, eu disse, capítulo 1, versículo 4. Você já achou aí? Neemias 1, 4. Vou ler só um versículo, mas recomendo a leitura de todo o texto, tá bom? Já que temos tempo, né? Você está em casa, lê todo o texto. Gaste seu tempo com coisas boas e lê a palavra de Deus, lê as Escrituras, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Eu vou ler o versículo 4 e aí nós vamos trabalhando com outros versículos. Versículo 4 diz que, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Neemias é uma daquelas pessoas que teve que refazer sua vida, ou fazer sua vida fora de Israel, porque Israel havia sido levado em cativeiro, e Neemias está lá, trabalhando e vivendo em outra nação, uma nação que havia levado ele para o cativeiro, está lá entre os medos e persas. E Neemias, então, ele trabalha no próprio palácio real, tem uma vida já estabelecida, é copeiro do rei. Isso era uma função muito importante à época,
E não que não seja hoje, continua sendo. Ser copeiro de qualquer rei no mundo é uma função muito importante, na época era mais ainda. E de repente, lá pelas tantas, Neemias, que está com a sua vida arrumada, tem trabalho, certamente um bom salário, tem uma vida feita, ele recebe a visita de Hanani, um dos seus irmãos. Nós não sabemos se Hanani era irmão de fato, porque era filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou se ele está se referindo a irmão no sentido de alguém da sua nação, como a gente fala, um irmão brasileiro, uma irmã brasileira. Não temos certeza, mas era um irmão, fosse no sentido de que era filho dos mesmos pais, fosse que ele era da mesma nação, ele recebeu o Hanani, e o Hanani veio com notícias terríveis. O Hanani disse que os muros de Jerusalém estavam queimados, os restantes que não foram levados para o exílio estavam na província, estavam na miséria, no desprezo, os muros de Jerusalém estavam derribados, as portas estavam queimadas. Foi esse o relato que Hanani deu. Hanani não dourou a pílula. Muita gente gosta de dourar a pílula. Não é bem assim não sei o que, a histeria. Os fatos se impõem. Sempre se impõem. Contra fatos não tem argumento. Hanani não dourou a pílula não. Hanani chegou e disse a Neemias, coisa está feia. Quem ficou na província está na miséria, está no desprezo. O muro da cidade está derrubado, os portões estão queimados. Coisa está feia. Está feia. E aí Neemias, que está com a sua vida feita, tem emprego, tem trabalho, tem renda, tem status, mas era um homem de Deus, uma pessoa que ouve a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, a gente pode estar até bem, pessoalmente. Muita gente está bem durante essa pandemia, não foi contaminado, não teve ninguém da família contaminado, se teve, foi sintomas leves ou assintomático, passou bem, está bem. Está comendo, está bebendo, está dormindo, está bem. Mas quando se é chamado para a obra de Deus, irmãos, a gente não pode pensar só em nós. É característica de quem ama a Deus e a sua obra. Ele tem uma visão mais larga. Ele tem uma visão mais completa. Jesus nos ensinou isso. Quantas vezes Jesus está passando e vê pessoas na miséria, vê pessoas na doença, vê pessoas na possessão maligna, e é um dos sentimentos que mais é referido a Jesus, diz assim, e se compadeceu, e teve compaixão. É o que a gente aprende com Jesus, a não olhar só para si. Eu estou bem, farinha pouca, meu pirão primeiro, dane-se. Meu filho está comendo filé mignon, se o teu está comendo carcaça, problema teu. O Cristo não ensinou isso não. Ele nos ensinou a ter compaixão. Ele nos ensinou a olhar e ter um olhar de compaixão. O que hoje a gente chama de empatia, uma palavra nova, mas para esse sentimento. É se colocar no lugar do outro. Tentar ajudar o outro. Isso não é peninha, sair tendo peninha, não. Mas é olhar a situação e dizer, onde eu posso intervir. Neemias é homem de Deus, Neemias ouve aquilo, e Neemias sente um profundo chamado de Deus para atuar. Muita gente, Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O tema da minha mensagem, o tema do sermão é quando é chamado. Quem não é chamado? Ninguém. Todo mundo é chamado. Mas quem é escolhido? Essa escolha é uma deliberação de Deus. Deus chama todo mundo, mas uns ele chega na seleção e diz você e você. Não é bem assim não. A escolha, ela vem da maneira como eu reajo ao chamado. Paulo disse assim, o chamado é pela graça. E a escolha também é pela graça. Não há mérito nenhum. Mas a gente não pode confundir a graça como alguma coisa do tipo aleatória de Deus. Deus tem razões. Nós somos chamados para a obra de Deus. Mas quem são os escolhidos? São os escolhidos que reagem pela graça, com graça, ao chamado. Então vamos dizer que nós chamamos um monte de gente aqui. E nós determinamos então que essas pessoas chamadas desempenharão funções, farão coisas, reagirão de certa forma. Quem são os escolhidos? São os escolhidos que, entendendo aquele chamado importante, reagem dessa maneira. Paulo disse,
a graça para comigo não foi em vão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a graça para muita gente, infelizmente, foi. Todos são chamados pela graça, mas muitos não respondem pela graça, não respondem com graça, não respondem em graça. Então, Neemias, ele é chamado em graça. Ele sente o chamado de Deus. Ele sente o chamado de Deus. Sente o chamado de Deus. Quando Anani diz, Neemias, a coisa está feia, tem desprezo, tem miséria, tem muro queimado, tem muro derribado, tem porta queimada, tem gente passando necessidade, tem gente se endividando, tem gente que está perdendo os filhos. Ele sente esse profundo chamado para intervir, ele sente esse profundo chamado para dar a sua cota de participação, ele sente não a palavra de Anani. É claro que ele se entristece, mas a palavra de Deus, o chamado de Deus, ele vai além das nossas percepções intelectuais. É o que nós sentimos, porque o Espírito de Deus comunica conosco, isso é real. Isso não é algo apenas psicológico, isso é muito mais profundo do que psicológico, vai além da psique, isso é espiritual, isso é profundo. E aí, quando se é chamado, você vê no versículo 1, diz que no mês de Quisleu equivaleria ao nosso dezembro. Quisleu equivaleria ao nosso dezembro. Em dezembro, Anani chegou e trouxe essas notícias. Versículo 4 diz que, e tendo ouvido essas palavras, nós já lemos, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Irmãos, quando nós somos chamados para a obra de Deus, não basta ter a emoção. Ele chorou, ele planteou, ele se entristeceu. E muitas vezes nós somos chamados, uma situação terrível, Covid, está comendo e bebendo, está destruindo vidas, aí a pessoa fica emocionada, eu vou trabalhar, vou fazer máscaras, vou distribuir cestas básicas, porque tem gente passando fome mesmo, tem gente, muita gente, infelizmente no Brasil, que tem que trabalhar de dia, para poder, quando chegar à noite, passar no mercadinho e levar para casa, porque não tem dispensa. Dispensa é uma palavra que muita gente no Brasil não sabe, ele acha que dispensa é ser dispensado do trabalho. Não tem despensa, não tem. Essa palavra não existe para muita gente. Então tem que ser ajudado mesmo. Então muitas vezes sendo chamado, não, eu vou fazer, eu estou aqui, conta comigo. A igreja tem uma necessidade, não, domingo eu vou estar lá, pode contar comigo, está retornando, que momento importante, está retornando, conta comigo, o que eu posso fazer? Tem que sentir sim emoção, mas quando você é chamado por Deus, não se fica só na emoção. O que Neemias faz? Ele só chora? Ele só se entristece? Ele levanta a mão? Não, conta comigo. Ele diz que esteve jejuando, orando, perante o Deus dos céus. Ele é chamado, ele recebe a notícia em dezembro. No capítulo 2, ele vai dizer que no mês de Nissan, o rei Atarxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tornei para oferecer, ora, ele nunca me via visto triste antes. O rei me disse, por que estás triste? E ele vai e faz um pedido. Versículo 4 diz, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu os reedifique. Olha só, em dezembro chega um irmão de Neemias e diz, Neemias, a coisa está feia, Neemias, a coisa está difícil, Neemias tem desprezo, Neemias tem miséria, Neemias tem fome, Neemias tem endividamento. Tem pessoas perdendo os filhos, porque acabam virando escravos, porque não conseguem pagar a dívida. Neemias recebe aquele impacto, Neemias chora, Neemias compadece, Neemias vai orar. O que eu vou fazer? Vou lançar uma hashtag, restaura Jerusalém. Aí eu vou criar um grupo aqui no WhatsApp, uma corrente.
A emoção faz parte, mas ela não é tudo não, e nem pode ser a maior parte. Ele recebe essa notícia em dezembro, em Nisan, março, 4 meses, ele diz, eu tive algum tempo orando, alguns dias que ele diz 4 meses. Não é por emoção ou empolgação, mas é por revelação. Quando você é chamado para a obra de Deus, irmãos, é preciso saber o que Deus quer da nossa vida. A Bíblia diz que quem apressa o passo erra o caminho. A Bíblia diz que há muitos caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final é o caminho de morte. A Bíblia diz que a gente deve ser prudente nas decisões. A Bíblia diz que laço é para o homem fazer o voto, dizer, é isso, eu proponho, eu aceito. E depois refletir, é laço, a Bíblia diz laço, isso é laço. Primeiro eu dou minha palavra, depois eu penso, primeiro eu faço a dívida, depois eu vejo como vou pagar. Primeiro eu me comprometo, depois eu vejo como eu vou conseguir fazer aquilo. É laço. A obra de Deus não pode ser feita por emoção. O retorno está retornando agora, vou fazer, vou procurar, e a partir de agora vou voltar lá no culto, primeiro culto, vou procurar o pastor, vou procurar um líder departamental, vou procurar a liderança da igreja, vou dizer, olha, eu quero agora, não sei o quê. Aí lá para dezembro, a emoção já vai ter acabado, a emoção acabou, nossa música nunca mais tocou, tchau. Isso não é ser chamado para a obra de Deus, não. Neemias ora, Neemias jejua, Neemias fica perante Deus, Neemias reflete, Neemias pensa, Neemias coloca a causa diante de Deus, Neemias espera a ocasião certa. Lá para março, lá para Nisan, ele está servindo o rei percebe um semblante meio triste, nunca tinha visto ele triste antes, está aqui no texto, capítulo 2, e é Deus que dá as oportunidades. Deus me chamou. Muitas vezes as pessoas encontram isso. Pastor, Deus me chamou e me chamou para ser missionário e não sei o que e tal. Tá bom, irmão, então vamos lá. Se Deus chamou, as oportunidades virão. As oportunidades virão. Essa igreja enviou uma família missionária para o Uruguai. Eles estiveram conosco aqui durante um bom tempo, pessoas preparadas. E quando eu digo isso, não é um elogio vazio, é como eu digo sempre, os fatos se impõem, o fato está se impondo. Essa igreja os acolheu, essa igreja os abraçou, essa igreja os recebeu como membro, essa igreja tratou, essa igreja acolheu, essa igreja amou, essa igreja ensinou, essa igreja aprendeu com eles. E vamos deixando a coisa acontecer, um belo dia aconteceu. O Senhor foi produzindo, porque era um chamado de Deus, não era na emoção, não era alguém que quer ver como é que é, não é alguém que quer fazer turismo, é alguém que queria trabalhar, e já estava trabalhando na obra. A igreja os enviou, a igreja os manteve, a igreja os sustentou. Hoje essa família missionária trabalha com a igreja no Uruguai, uma igreja saudável. Ontem mesmo eu conversava com ele, que hoje é o pastor da igreja. Vamos abraçar, vamos enviar. Quantas igrejas também fazem isso na emoção? Alguém vem, conta uma história, eu quero ir para a África, eu quero ir para o Uruguai, eu quero ir para qualquer lugar do mundo, e muitas vezes muitos pastores irresponsáveis, igrejas irresponsáveis, e chora, todo mundo chora, e não sei o que, irmão, vamos manter esses irmãos aqui, vamos envia os irmãos lá para o Vietnã. 6 meses depois, está lá, os missionários passando fome, frio, chuva. Cadê a igreja? A igreja já tem outro projeto, agora a emoção acabou, a nossa música nunca mais tocou. Isso não é chamado de Deus não, irmãos. Você foi chamado? O tempo vai mostrar. Deus usará o tempo para mostrar isso. A obra de Deus é feita por revelação. Mas as igrejas já estão fazendo isso, pastor. As igrejas agora têm isso, pastor. Tudo bem, amém. Mas nós não vamos fazer. Ou se fizermos, faremos porque Deus revelou. Homens de Deus não vivem de imitação.
Mulheres de Deus não vivem de imitação. Homens e mulheres de Deus vivem de revelação. A gente não vive de imitação. A gente vive de revelação. E como Deus chamou, quando se é chamado para a obra de Deus, irmãos, Deus vai providenciando. O rei vem e pergunta: e Neemias, mas por que esse rosto triste? Ele disse: opa, você vê que ele diz assim: então orei ao Deus do céu. Mas que oração é essa que o rei acabou de chamar ele orou? É aquela oração, irmão, porque não dá para a gente deixar para orar no momento. Quando Neemias diz que orou aqui, é aquela oração em que ele diz assim: Senhor, dá graça ao teu servo, tu sabes todas as coisas. Porque essa oração rápida de 2 segundos é uma oração que está calcada em meses de oração. Tem gente que deixa para orar: não, vamos ver a hora. Aí a oportunidade se apresenta, não orou, não sabe o que falar, não sabe o que dizer, não tem revelação de Deus. Neemias ora assim, ó, é aquela oração que a pessoa te pergunta e você fecha os olhos assim, parece que você está piscando o olho ou está tirando o cisco, mas você sabe, o Espírito Santo de Deus sabe que você está fazendo a oração. Você está dizendo: seu momento é agora, dá graça ao teu servo, dá graça à tua serva. Mas essa é uma oração que está calcado, eu repito, em meses de oração. Desde dezembro, Neemias está orando. Desde dezembro, Neemias está buscando, jejuando diante de Deus. Deus já revelou para Neemias o que ele vai fazer. Deus já revelou para Neemias o que ele vai fazer através dele. Revelação, irmãos, a gente precisa de revelação. Saber o que estamos fazendo. Nós somos falhos. Mesmo Deus revelando, a gente pode dar um passo em falso aqui, outro ali. Infelizmente. Não porque Deus errou, mas porque a gente às vezes escorrega. Mas se somos chamados para a obra de Deus, a gente tem compromisso em buscar em Deus. Senhor, esse é o momento. Senhor, é dessa forma. Senhor, é dessa forma. Ah, mas o decreto permitiu que abra. É, mas Senhor, tu queres? Porque se não quiser, vai ficar sem decreto. Pelo menos comigo não. Aí o Senhor diz: bom é estarmos juntos de Deus. Ó, a resposta de Deus vem. Revelação. Quando se é chamado para a obra de Deus, guarde o que Deus pôs no seu coração. 2, versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o Senhor meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Está vendo? Às vezes a gente faz publicidade mais do que Deus quer conosco. Essa palavra guardei no meu coração, a gente vê várias pessoas dizendo isso. Maria, por exemplo, quando Gabriel chegou e anunciou que ela seria mãe do Salvador do mundo, o evangelista diz: e Maria guardou essas palavras no seu coração. Quando você é chamado para a obra de Deus, irmãos, a gente tem menos compromisso com publicidade e mais com intimidade com Deus. A gente não precisa sair dizendo: olha, Deus me revelou, irmãos, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, amém, amém. Chega um momento certo da gente declarar. Mas como a gente faz por revelação, que foi o primeiro ponto que nós abordamos, o texto de Neemias, ele vai fazer a obra não porque Anani chorou, não porque ele ficou com pena, mas porque Deus revelou que queria que ele fosse lá realizar essa obra de restauração de Jerusalém. Agora ele chega, pega um grupo de homens de confiança, pessoas maduras, pessoas que estavam com ele na caminhada, mas mesmo essas pessoas maduras, de confiança, ele não revela. Por quê? Porque não era momento, não é porque ele não confiava. Tem esse negócio: não falou porque não confia, não tem nada disso, irmão. Isso é para criança. Criancinha que fica com essa bobagem: me empresta seu brinquedinho, não emprestou, você é um amiguinho ainda, corta aqui. Isso é para criança. Homens e mulheres de Deus sabem que tem coisas que Deus quer no nosso coração, e depois vai ser revelado à esposa, revelado ao marido, revelado à congregação. Guardou no coração. Deus tem te falado coisas? Está na hora de dizer? Diga. Não está na hora? Guarde no seu coração. Porque às vezes você fala com a pessoa errada, na hora errada, da forma errada. Às vezes aquilo que Deus disse que vai fazer não está no tempo de fazer, mas você disse que vai fazer, complica.
José, por exemplo, era um menino de 17 anos, sonhou que as estrelas e a lua giravam em torno dele, que os molhos de milho dos seus irmãos curvavam diante dele, criou problema para eles. Mas José era um menino. José era um menino. Talvez se fosse mais maduro, ele guardaria aquilo, fosse orar e dizer assim, o que quer dizer esse sonho? Você vê, ele vai falar para os irmãos já ficam enfurecidos, você é o maioral? E até mesmo seu pai, que muito o amava, quando conta isso, ele diz, José, que sonho é esse? Por acaso eu e tua mãe nos curvaremos diante de você? Até o pai dele, o patriarca Jacó, a essa altura da vida já Israel. Mas José era menino, José era imaturo, era um menino. Não tem nem como dizer que um menino é imaturo, todo menino é imaturo, ou tende a ser. Então, quando você é chamado para Deus, a gente guarda no nosso coração muitas coisas, até o momento certo. Não estou dizendo que a gente vai guardar segredinhos do resto da vida, até porque a obra de Deus, ela sempre vai se revelar. Mas até que Deus queira que ela se revele, a gente guarda no nosso coração. Muita gente se atrapalhou, muita gente cumpridou o caminho de Deus na sua vida, a obra de Deus na sua vida, porque falou na hora errada, falou com as pessoas erradas, criou situações como a de José. Mas você está dizendo isso, está dizendo aquilo. Às vezes a gente fala para pessoas que não estão preparadas, às vezes a gente fala para pessoas que nunca estarão preparadas, e às vezes a gente fala para pessoas que são ímpias mesmo, que geram inveja, como era o caso dos irmãos José, gerou uma inveja. A inveja é do diabo. Inveja é obra da carne. Quem pratica inveja não herdará o reino de Deus. Gálatas 5,19. Guarde no seu coração. Versículo 18 diz, mas chega uma hora de declarar, versículo 18, 2,18 diz, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Está vendo? Se Neemias chega lá em Jerusalém naquela noite e reúne a cidade, olha, eu estou aqui porque o rei me enviou e Deus falou, talvez alguém chegasse e dissesse assim, Neemias, você mal chegou, está aqui agora, ainda está verificando, está averiguando onde é a cidade, como é que a cidade já está dizendo essas coisas. Mas agora, no momento certo, Neemias chega, porque veio por meio de uma revelação, porque guardou no coração no tempo certo, chega agora o momento de revelar. Qual é o impacto quando ele fala isso? As pessoas se desanimam? As pessoas ficam, sempre tem um ou outro, mas o texto diz que quando ele diz isso, então disseram quem disse? Os que estavam ouvindo ele dizer, olha, a boa mão do Senhor foi sobre mim, o Senhor usou o rei, o Senhor abriu os caminhos, o Senhor me enviou aqui para que eu junto com vocês fizesse a obra dele. Qual o impacto disso na vida das pessoas que ouviram Neemias? Porque era a obra de Deus, porque Neemias foi chamado para fazer a obra de Deus. Qual foi o impacto? Eles disseram, disponhamos-nos, ou seja, nós nos dispomos, nós estamos à disposição, e edifiquemos. E que mais? E fortaleceram as mãos para a boa obra. A Bíblia diz que como maçã de ouro e salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Quando a gente diz o que tem que ser dito na hora certa. Mas como é que a gente sabe disso, pastor? Se você estiver acompanhando o sermão, eu já respondi. Por revelação. Não sou eu. Pastor, o senhor acha que está na hora? Eu posso achar, posso não achar, mas posso estar errado. Você pode procurar pessoas maduras que te aconselhem, mas essas pessoas maduras podem também errar. A gente só tem que saber como é a hora, quando é a hora, o time certo. É Deus, é revelação. No versículo 11 ele diz, eu guardei no meu coração. No versículo 18 ele diz, eu falei a todo mundo. Chegou a hora. Quando você é chamado para a obra de Deus, chega uma hora da gente revelar o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus quer conosco, o que Deus quer de nós. E o efeito disso na vida das pessoas vai ser ânimo, o efeito disso na vida das pessoas vai ser fortalecimento, o efeito na vida das pessoas vai ser solidariedade, vai ser alianças. Quando você é chamado para a obra de Deus. Então, se chegou o tempo de revelar o que Deus tem na sua vida, chame as pessoas certas. Fale com as pessoas certas.
Tem que falar à congregação? Fale à congregação. Tem que falar ao seu marido ou à sua esposa? Fale com ele. Fale com a sua família? Fale com a sua família. Tem que falar com o seu pastor? Fale com o seu pastor. Chegou a hora? Chegou a hora, então vamos embora. Chegou a hora. Deus é Senhor do tempo. A Bíblia diz que há um tempo há tempo para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo do céu. Então tem um tempo de se guardar, quando se é chamado para a obra de Deus. E tem um tempo de revelar. E agora, pastor? Agora foram felizes para sempre, né? Não, irmão, isso aí é para fábula. Isso aí é para fábula. Isso aí é história para criança. Esse negócio de que foram felizes. Ninguém é feliz para sempre assim, irmãos. Sai num cavalo branco, não. A vida é um construto. É dia após dia. Jesus disse que a gente tem que viver um dia de cada vez. Uma construção. Neemias é chamado por Deus, Neemias guarda o que Deus falou, Neemias revela o que Deus falou. E aí vem oposição. Vem oposição. Versículo 4, capítulo 4, versículo 9, vai dizer que: porém nós oramos ao nosso Deus, como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Contra quem? Pô, se eu estou colocando guarda contra, ele já está dizendo aqui, e colocamos guardas contra eles, tem alguém que está contra nós. Confere? Confere. Já dissemos, eu recomendo que você leia o texto todo. Essas pessoas, versículo 7, por exemplo, diz que o Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, todos eles vieram contra, se colocaram irados, estavam aborrecidos, sem causa, sem motivo, pedras de tropeço esses homens e esses grupos aqui. Então, eu fui chamado para a obra de Deus, não vai ter oposição, vou ser feliz para sempre. Não, isso também é imaturidade. Espere oposição. Ore a Deus sobre a oposição. O que Neemias faz no versículo 9? Neemias diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus. O que Neemias ora? Neemias vai e fala disso, em vários partes aqui do livro, ele vai dizer isso, que ele vai dizer, olha para Sambalate, olha para Tobias, olha para os arábios, olha para o Gerson. Essas pessoas se opuseram, essas pessoas sem causa, se colocaram como nossas inimigas. Espere oposição, a obra de Deus não é feita sem oposição. Você vai ter que lutar contra a carne, você vai ter que lutar quando eu digo carne, não é a carne dos outros não, é contra a sua própria carne, seus desejos. Eu luto contra a minha própria alma, eu luto contra os meus próprios desejos, a natureza humana que há em mim, diz o poeta. Vai ter que lutar contra isso, vai ter que lutar contra o diabo, vai pelejar contra o diabo. Vai ter que lutar. E muitas vezes esses desejos vão se manifestar na vida de pessoas. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o que Jesus disse. O que Neemias faz? Neemias vigia e ora. Neemias vai tapando as brechas. Ele diz aqui, nós fomos tapando as brechas. Nós tapamos as brechas. Nós não deixamos as brechas. Eles queriam suscitar confusão, atacar confusão. Ficaram sobremodo irados, né? Porque já se começavam a fechar as brechas, versículo 7, 4, 7. Então, à medida que a gente vai tapando as brechas, os inimigos vão ficando cada vez mais irados. Então, espere oposição, não se desespere. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, e por que essa oposição toda? A resposta já está na sua pergunta, por que você está fazendo a obra? Não estou dizendo que todo mundo, irmãos, que está passando lutas é porque está fazendo obra de Deus. Também é muito fácil pegar um versículo, pensar e dizer, isso é porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não é isso que o pregador está dizendo, não. Tem muita gente que está passando por lutas porque deu cheque sem fundo, porque foi escrever coisa em rede social que não devia sobre a vida dos outros, foi mandar indiretinha, ao invés de ser maduro, de ficar quieto ou falar em rosto, foi se meter na vida alheia, foi fazer o que não devia. Tem muita gente passando por luta por causa disso, sim.
Mas para esse eu não estou pregando. Para esses eu só tenho uma pregação, e eu vou pregar ela agora, não vou nem esperar outra noite não, é agora. A minha pregação para essas pessoas é uma pregação de uma palavra só: arrependam-se. Amém. Acabou a pregação. Estou pregando para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão procurando a vontade de Deus. E muitas vezes vêm as oposições. Vêm, não é muitas vezes não, elas virão. Algumas mais intensas, algumas menos intensas. Virão através de fake news, virão através de conversa fiada, virão através às vezes de montins, como é o caso aqui dos arábios, do Sambalate, do Tobias e a patota dele. Então espere, tranquilo. O que você faz com isso? Nada, você vai vigiar e orar, vai tapando as brechas, quando você é chamado para a obra de Deus. Isso aqui não está legal, então vamos fechar isso aqui. Isso aqui não está bom, então vamos fechar. Porque tem revelação, tudo começa com revelação. A hora pede, né? Quando você é chamado para a obra de Deus, por fim, por último e derradeiro, termine o que você começou. Capítulo 6, versículo 15. Diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Irmãos, quando nós somos chamados para a obra de Deus, a gente fecha. A gente fecha. Às vezes Deus nos chama para fazer obras que vão durar 52 dias, às vezes nos chama obras que vão durar 52 anos, às vezes nos chama obras que vão durar 22 anos, às vezes nos chama obras que vão durar 32 anos. Não importa. Mas feche, termine aquilo que Deus colocou na sua mão. Termine, feche os ciclos na sua vida. Muita gente tem muitos ciclos abertos. Fez muita coisa, mas não terminou nada. Não concluiu ciclo nenhum. Começou o inglês aqui, mas ficou no verbo to be. Ficou no the book on the table. Parou ali. Começou o curso de violão, mas ficou na primeira nota. Deve começar pelo dó, ficou no dó. No ré, mi, fá, sol, lá, si, ele parou. Ficou no dó. E quem fica no dó realmente é um dó. A gente tem que ter dó de quem fica no dó. Começou o curso de pintura, mas só sabe pintar branco. Só dá a seladora, o resto não sabe. Começou aquilo, mas não parou. Quem foi chamado para a obra de Deus? Quando você é chamado para a obra de Deus, a gente termina. A gente conclui. Pregamos aqui, já foi tema de um dos nossos sermãos. Complete o seu ministério. O que Paulo diz lá no final? Combati o bom combate, terminei a carreira. Termine o que Deus colocou. Nessa vida tudo tem começo, meio e fim, irmãos. Não adianta você achar, não, nada é para sempre. Esse é o problema, a gente achar que para sempre sempre acaba. Também alguém já disse isso aí em outra oportunidade. Para sempre, sempre acaba. Aqui, tudo acaba. Tudo tem fim, inclusive você e eu. Mas isso não quer dizer que eu possa permitir que eu fui chamado para a obra de Deus e eu não termine aquilo que Deus colocou na minha mão. O Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, você vai levar eles até aqui o Jordão. Você leva eles aqui. Daqui para cá é outro. Moisés queria ir? Moisés queria ir. Moisés queria ficar ali? Não. Quando Moisés sobe o Monte Nebo, o Senhor diz: olha, se despede de Josué, porque você não vê mais ele. Nessa vida, vocês não se veem mais. Moisés chega para Josué e diz: ó, meu filho, você fica aqui, assuma o compromisso, porque nessa vida a gente não se vê mais. Moisés olhou de longe. Moisés queria ir. Mas o tempo de Deus, a obra de Deus na vida de Moisés termina ali. E dali para frente é outro. Mas ele concluiu o que Deus o chamou para fazer. Tirar o povo do Egito, formar uma nação, dar um código de leis que ia dirigir aquela nação, e eu digo até toda a sociedade, toda a civilização judaico-cristã. Não é pouca coisa criar um idioma, criar a grafia de um idioma, o hebraico.
Não é pouca coisa, um homem excepcional, excepcionalíssimo, fora de série. Moisés é um homem daqueles que a gente pode dizer que está acima da média. E é claro que os que estão acima da média nunca vão dizer isso, né? Ele nunca disse isso, justamente porque está acima da média. Quando alguém diz que está acima da média é porque não está. Pelo contrário, deve estar bem abaixo e se sente tão inseguro que tem que dizer que está acima. Termine o que Deus colocou na sua mão. Mas concluir o muro era tudo que tinha para fazer em Jerusalém? E o templo? E a guarnição? E os aquedutos? E as torres? Amém, tem muita coisa para fazer. Mas o que Deus me chamou para fazer? Deus me chamou para reedificar os muros. Foi isso que Ele me chamou. Ponto. E o resto? O restante Ele vai usar outros. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para fazer isso aqui, concluir, amém. Se Ele me chamar para outra coisa, glória a Deus. Mas eu concluí, eu não começo a fazer outra coisa antes de ter terminado. Pastor, Deus está me chamando para fazer isso, mas aquilo lá, não terminei não, mas Ele está me chamando. Não é Deus que está chamando não, Deus não é Deus de confusão não. É você, sou eu, que já estamos querendo rapar fora porque a coisa está dura, e aí como subterfúgio eu já quero ir para outro lugar. Não é Deus que está nisso não, irmão. Termine o que começou. Jessé deu uma missão para Davi. Davi, cuida aqui dessas ovelhinhas. Davi está cuidando das ovelhinhas. Aí daqui a pouco, vai lá levar pão e queijo para os teus irmãos. Ele pegou e levou. Aí chegou lá o irmão dele, muito soberbo. Você está aqui para ver a mortandade, o seu coração. Que homem mau, que homem terrível era aquele irmão de Davi, o irmão mais velho dele. O que Davi disse? Olha, nosso pai mandou eu vir trazer aqui pão e queijo para vocês, mas eu coloquei as ovelhas sob a guarda de outra pessoa. Está vendo? Davi fechou a brecha. Que ele poderia ter dito, mas a sua missão era cuidar daquelas ovelhinhas e você as deixou. Ele disse, não, tem alguém lá cuidando. Cuidando. Davi logo ia se tornar pastor de Israel. Mas ele não deixou as ovelhinhas do seu pai, Jessé, a ermo, a deriva. Quando se é chamado para a obra de Deus, se termina o que se começou. Tudo por tudo. Não sei o quê. E às vezes a gente passa muito tempo querendo abrir outras portas, mas aquela outra está aberta, e aí não vai. Deus não abençoa, vai batendo com a cabeça, o tempo vai passando e a vida vai passando. Então termine. Terminou? Terminei. Amém. Terminei. O Senhor me chamou para fazer isso, está concluído. E agora estou pronto para outras missões. Até quando as missões aqui terminarão e a gente será chamado à presença dEle, e aí outras missões começarão, mas aí é com Ele. Hoje estamos falando só para os que estão aqui ainda. Quando você é chamado para a obra de Deus, irmãos, é isso. Começa por revelação. Segue por guardar e acalentar no coração. Chega o momento de revelar. Chega o momento de enfrentar a oposição. Mas chega o momento também de concluir a obra. Poder dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé, o meu coração está tranquilo. O que Deus mandou eu fazer, eu fiz. E ainda que apareça alguém dizer, mas tinha tanta coisa para fazer, mas não era para eu fazer. Sempre haverá muita coisa para fazer. Mas eu não tenho um compromisso com o que é. O que falta é fazer. Eu tenho um compromisso com aquilo que Deus mandou eu fazer. Você tem compromisso com aquilo que Deus mandou você fazer. Conclua. Já concluí, pastor. Amém. Amém. Preciso ficar me justificando. Quem precisa reafirmar a coisa 2, 3 vezes, é sinal de que não está seguro sobre o que está afirmando. Isso não é nem a teologia, não, isso é a psicologia. Terminei, amém. Glória a Deus. Você sabe, Deus sabe. Aí eu não sei, eu acho que não, tudo bem, mas e qual é a importância da minha opinião nisso aí? Você sabe. O tempo vai mostrar, Deus vai fazer o servo dele, que é o tempo mostrar. Se concluiu, não concluiu. É sempre assim. Que Deus derrame graça sobre nós e todos aqueles que foram chamados para fazer a obra de Deus, façam essa obra. Eu te convido em nome do Senhor Jesus a
realizar aquilo que Ele tem colocado na sua mão para fazer, conforme as tuas forças, porque o que vem às tuas mãos você faz conforme as tuas forças. Amém. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos e te engrandecemos por esse dia, por essa noite de louvor, de culto, de adoração. Peço pela vida de cada pessoa que está participando desse culto, pela vida de cada pessoa que vai assistir esse culto, visualizar esse culto nas redes sociais. Peço que tu fale profundamente ao coração de cada um. Peço por aqueles, ó Deus, que foram chamados, mas por razões diversas estão cambaleantes, estão, ó Deus, recalcitrantes, duvidosos, que assumam o compromisso de fazer aquilo para o que foram chamados para fazer. Que entendam que não é um compromisso com o homem. Neemias não vai para Jerusalém fazer o que fez porque ele sentiu pena do seu irmão Hanani. Não é um compromisso com Hanani, é claro que é também, é claro que passa por Hanani e por cada pessoa que lá vivia. Mas Neemias entendeu que aquele não era um chamado da sua nação, não era um chamado da sua cidade, não era um chamado do lugar em que, como ele mesmo diz, estavam sepultados seus pais. Era antes de tudo, sobretudo, acima de tudo e depois de tudo, um chamado do próprio Deus Todo-Poderoso. Que cada um que foi chamado entenda isso. Não é questão de ouvir o que o pastor disse, o que a mulher falou, o que o marido falou, o que o líder departamental falou. Isso é importante. Mas antes de tudo, cada um de nós deve colocar a mão no arado porque entendeu, foi revelado a si, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o chamou, a chamou para realizar essa obra. Faz isso. Faça assim para a glória do teu próprio nome. É o que nós te pedimos, no nome que está acima de todo o nome, que se nomeia o nome poderoso e tremendo de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo e Divino Espírito de Deus seja contigo hoje, amanhã, sempre, pelo século dos séculos. Nós, os que cremos, recebemos isso quando dizemos amém. Que Deus te abençoe.